Bom, saudações a todos que irão assistir esse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os combustíveis na questão de viagens intergalácticas. Bom, para podermos começar a falar sobre os combustíveis, precisamos entender um pouquinho como funciona um foguete. Ou seja, o Rocha aí do nosso grupo vai falar um pouquinho como funciona um foguete para nós. Eu sou o Segue Kaique aí. Rocha e eu vou explicar um pouco sobre como funcionam os foguetes. Os foguetes funcionam baseados na lei de Newton, a lei da ação e reação. Eles consistem basicamente em um projétil que leva combustível sólido ou líquido no seu interior. Esse combustível é queimado progressivamente na câmara de combustão, gerando gases quentes que se expandem. Os gases, por sua vez, são expelidos para trás por um bocal, uma abertura na traseira, e ao mesmo tempo ocorre uma reação na parede interna da câmara oposta ao bocal. Essa reação, a qual damos o nome de empuxo, e a expulsão dos gases empurram o foguete para frente. Bom, interessantíssimo como o Rocha mostrou pra gente como é que funcionam os foguetes. Agora vamos com o Lucas que vai falar um pouquinho sobre os tanques dos foguetes que armazenam esses combustíveis. Então pode mandar a bala aí, Lucas. Boa noite, eu sou o aluno Lucas Belisário e eu vou falar um pouquinho de como que são os tanques de um foguete. Em específico, o da foto que terá no nosso slide. Eu vou comentar um pouquinho sobre ele. Os engenheiros da NASA completaram a construção de uma estrutura espacial para testar o gigantesco tanque de combustível que será incorporado ao sistema de lançamento espacial, composto por um foguete com mais de 2 milhões de libras força de empuxo, o mais potente já operado pela NASA. Ele é um tanque com 67 metros de altura e está implantado no Centro de Voos Espaciais da NASA. É considerado o mais importante também porque ele tem projetos de levar pessoas a Marte. Os engenheiros estão instalando equipamentos necessários para os testes de tanque do maior foguete, incluindo cabos, tubulações e equipamentos projetados, especificamente para os testes. A instalação terá um papel crítico na garantia do tanque de 537 mil galões, ou seja, 2 milhões de litros de hidrogênio liquefeito, que poderá resistir às forças extremas que será exposto durante o lançamento. Este tanque faz parte de um estágio de 4 motores projetados para levar a nave Orion e seus 4 ocupantes a uma viagem em torno da Lua. Mas como eu falei, ele é considerados um dos mais importantes para a NASA, porque também tem projetos para levar pessoas a Marte. Também um ponto importante é que a produção dele iniciou em 2014, em maio de 2014, e foi finalizada somente em dezembro de 2016. Então não é algo fácil de planejar e fazer. Bom, muito interessante aí, Lucas, a sua fala de como funcionam os tanques dos foguetes. E agora vamos seguir aí um pouquinho com o Myron, falando um pouquinho sobre os foguetes que carregam os combustíveis líquidos, né? Que eles funcionam à base de combustíveis líquidos. Então fala um pouquinho aí pra gente, Myron. Explica aí um pouquinho pra gente como é que é. Os foguetes de combustíveis líquidos geralmente usam hidrogênio e oxigênio líquidos como comburentes, para permitir a queima do combustível, pois no espaço exterior não há oxigênio. Comburente é a substância que combina-se com outra e permite a combustão. Muitas vezes utiliza-se como sinônimo o termo oxidante. A mistura é dosada por válvulas e feita na câmara de combustão. Bom, interessantíssimo aí, Myron, saber sobre os foguetes que funcionam à base de combustíveis líquidos e aproveitando esse gancho, vamos colocar aí um pouquinho sobre o combustível novo que funciona à base de nitrogênio e de oxigênio, que é a trinitramina, que vai servir a um combustível amigável. O Andy vai falar um pouquinho pra gente como é que funciona. Então, vamos ver aí como é que funciona a trinitramina, né, que é um combustível. Então, segue aí com o Andy falando. Hidrogênio no tanque de combustível dos foguetes. Existe uma molécula recém-descoberta que triplica a capacidade dos foguetes espaciais, que se chama de trinitramina. Com seus colegas, o Dr. Brinke esteve estudando cálculos de química quando descobriu essa molécula.
que contém apenas nitrogênio e oxigênio, e tem a forma semelhante a uma hélice. O combustível trinitramina é amigável, pois além de aumentar a capacidade dos foguetes, é menos danoso ao ambiente. Por enquanto, os cientistas não conseguiram produzir apenas uma quantidade pequena, mas suficiente para analisar a forma inquestionável. Muito top aí sobre a trinitramina, que é um combustível amigável, que não causa danos à nossa atmosfera. Então, vamos ver um pouquinho aí sobre o hélio 3, que é um combustível do futuro. Lopes vai explicar pra gente como é que funciona o hélio 3. Fala aí um pouquinho aí pra nós, Lopes. Olá, meu nome é Matheus Lopes e hoje eu vou estar falando um pouco sobre combustível, especificamente sobre o combustível do futuro, o hélio 3. Bom, a quantidade de pessoas no mundo vem crescendo a cada dia, e com esse crescimento, o consumo de energia vem crescendo cada vez mais. Para suprir essa demanda, temos diversas fontes, porém, algumas são poluentes, como as termoelétricas ou perigosas, no caso da energia nuclear. Já quando se trata de energia renovável, que é o caso da solar e a eólica, elas se tornam muito caras, e as hidrelétricas geram um impacto ambiental muito grande. Por esse motivo, uma das buscas mais importantes que temos no planeta é justamente uma fonte de energia limpa e segura. Nesse contexto que se encaixa o hélio 3, por ser um isótopo não radioativo derivado do gás hélio. Essa substância é rara na Terra, mas existe em grande quantidade na Lua e nos planetas gasosos do nosso sistema solar. Existem países interessados na exploração da Lua em busca dessa substância, pois ela é uma solução muito promissora para gerar combustível às futuras gerações de espaçonaves que vão explorar mais profundamente o nosso sistema solar. Com o avanço da tecnologia, pode se tornar possível extrair e transportar o hélio 3 para o nosso planeta, economicamente. Com isso, a demanda energética suprida com energia limpa. Por esse motivo, o hélio 3 é o combustível do futuro, por ser uma energia potente e não contaminante. Nossa, o hélio 3 é top, hein? Então, pelas pesquisas, descobrimos também o metano de Marte. E o Couro vai falar um pouquinho sobre o metano de Marte, que descobrimos em base de pesquisas. E esse metano pode trazer um combustível para a gente do futuro também, que pode levar a gente a fazer viagens intergalácticas. Então segue o vídeo aí com o Couro explicando um pouquinho sobre o metano de Marte. Complementando o que o Luiz falou, podemos dizer que as futuras viagens para Marte não estão mais distantes, pois Hou Shin, assistente professor de Física e Astronomia, ele descobriu uma forma extremamente eficiente de produzir combustível no planeta com base no metano. Porém, seria necessário um catalisador de zinco, que poderia sintetizar o processo de duas etapas da produção de combustível. Como já havia sido proposto, criar combustível baseado no metano seria usado uma infraestrutura solar para gerar eletricidade, onde causaria a eletrólise, que vem diretamente do dióxido de carbono. O método desenvolvido por Shin, ele aplica o zinco dispersado para funcionar como uma enzima sintética, fazendo com que o dióxido de carbono ele iniciasse o processo de uma etapa só, entendeu? O processo desenvolvido por Shin, ele ainda é um processo teórico, ou seja, ele ainda está longe da implementação, pois a equipe ainda precisa testá-lo nas condições que tem no mundo real, que há aqui no mundo afora. Mas mesmo assim o projeto ele já apresenta bastante resultados eficientes, eficazes, que já são suficientes. Não tão suficiente, mas são suficientes. Além disso, apesar de ser bem interessante sobre esse já são suficientes. Não tão suficiente, mas são suficientes. Além disso, apesar de ser bem interessante sobre esse assunto, o processo ele ainda teria que ser compatível com as tecnologias de propulsão futuras. Bom, já que falamos aí sobre o metano de Marte, que pode vir a ser um combustível para nossas naves espaciais, agora vamos falar um pouquinho sobre um foguete que funciona a partir da base de partículas solares. Ou seja, as sondas velejam pelo espaço usando o sopro das partículas solares. Este é um experimento de Carl Sagan, que sempre falava em público sobre isso. Então vamos ver um pouquinho sobre isso aí. O foguete que utiliza a luz solar é feito com uma vela solar
que utiliza materiais refletivos que utilizam a luz solar. Ou seja, a luz solar bate na vela solar, e os fótons que vêm transmitidos da luz solar batem e fazem com que esse foguete produza energia para fazer o foguete andar pelo sistema solar. Ou seja, muito interessante aí esse meio, essa tecnologia, e pela lei da ação e reação faz com que esse foguete ande. Então é muito importante ressaltar aí que o Sol pode também ser um combustível para nossas espaçonaves vir a andar pelo nosso sistema solar. É um assunto muito interessante e queria deixar aí registrado como a luz solar, entre aspas, uma espécie de combustível também para a nossa espaçonave. E este meio pode ser uma tecnologia do futuro também, que podem vir a permitir nossos foguetes serem desenvolvidos a partir da luz solar. Enfim, falamos sobre como funcionam os foguetes, falamos também sobre alguns combustíveis e como funcionam os tanques dos foguetes também. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se tiver alguma pergunta, alguma coisa, podem falar aí durante a apresentação. E queria deixar aí os agradecimentos pelo professor passar essa matéria e da gente poder discutir esses conteúdos, fazer essas pesquisas. Um abraço a todos, e todos nós do grupo, falo por todos, agradecemos por estar apresentando, por ter a oportunidade de apresentar esse projeto. Um abraço!